Romanos capítulo 3, 21 a 31. Hoje o nosso tema, nesta conclusão do apóstolo Paulo, sobre o evangelho que revela a justiça de Deus, que começa com a condenação de todos os seres humanos, ele vai concluir justamente o seu pensamento sobre a condenação das pessoas, falando que há uma justiça que se revelou por Deus e a única possível, capaz de tirar as pessoas desse estado de condenação, de pecado e miséria em que se encontram, Jesus Cristo. Por isso o nosso tema hoje é: o Evangelho revela que Deus nos é favorável. O Evangelho revela que Deus nos é favorável. O texto que nós vamos ler diz o seguinte, Romanos 3, 21 a 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Pode botar um pouquinho de retorno aqui, Vitor, por favor? Então, Paulo agora vai dar a boa notícia, né? Nós recentemente lemos na pastoral, eu escrevi um texto sobre como pregar o Evangelho, o que é o Evangelho e como evangelizar, como pregar o Evangelho. E ali eu estabeleci uma sequência que não fui eu que criei, é uma sequência bíblica e que historicamente está na igreja. Você prega o Evangelho, ainda que na ordem comumente mostrada diz assim, comece com as más notícias. Na verdade, a Bíblia não começa com as más notícias, a Bíblia começa com o começo, não é? Ela começa pelo começo, e o começo não é uma má notícia, é uma boa notícia. Deus criou o homem bom, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, um homem perfeito e sem pecado. Aí sim vem a má notícia. A má notícia é que este homem preferiu desviar-se do caminho do Senhor, abandonar o seu estado original, cair da graça e, iludido por Satanás, viver uma vida baseada nas informações que Satanás deu para ele. Portanto, ele vive por princípios errados e toma decisões erradas, sente errado, pensa errado, deseja errado e age errado. Assim, o homem se tornou condenável. Não importa quem ele seja, não importa se ele seja um imoral entregue aos seus pecados, não importa se ele é um moralista, alguém que preza por ética, por moral. Sem Cristo, ele continua no mesmo estado de condenação, é indesculpável, porque não é perfeito. Mesmo aquele que, o melhor fariseu, né, símbolo de alguém que ama a lei, mesmo o melhor fariseu, como Paulo, por exemplo, ele não era perfeito. Paulo dizia-se o pior dos pecadores. Ainda que você seja um religioso, o estado de queda não muda isso, você continua sendo condenável. E Paulo vem justamente falando dessa má notícia, que todos pecaram, que não há um justo, nenhum sequer, todos não há um que busque a Deus, e assim por diante. Paulo, ele argumenta nesses versículos, a partir de 1:18 até o 3:20, sobre essa condenação que está sobre todos os homens, quem quer que eles sejam.
Eles estão condenados, são indesculpáveis. E por suas próprias obras não podem mudar isso. Todos estão debaixo da ira do Senhor. Mas o objetivo de Paulo em Romanos não é simplesmente falar que nós estamos condenados. Na verdade, Paulo quer mostrar o que é o Evangelho. Paulo quer nos ensinar a respeito de como Deus pega pessoas indesculpáveis, pessoas que estão condenadas justamente pelos seus pecados e que estão debaixo da ira do Senhor, podem ser salvas. Esse é o interesse de Paulo, esse é o objetivo de Paulo, mostrar que, apesar disso, desse estado terrível em que nós nos encontramos, há salvação, há esperança, há como um pecador ser remido do seu pecado, salvo da ira de Deus. E aqui o ponto mais importante nessa argumentação de Paulo é: Deus está irado contra os homens. Deus se opõe à maldade. Ele se opõe à maldade em si, ele se opõe a quem pratica a maldade. Então significa que o homem e Deus são inimigos. O homem tem um opositor contra o qual ele não tem chance. Deus está contra o homem. E agora a questão é saber como tornar Deus favorável, como afastar essa ira de Deus de sobre nós. Como fazer Deus agora se tornar favorável a nós. E Paulo já mostrou que a obediência à lei, as obras, a religiosidade, até o fato de você abandonar tudo isso e dizer: não há Deus, eu vou viver a minha vida como eu quero. O fato de você negar que exista um Deus não quer dizer que ele não exista. Isso não o torna verdadeiro. O fato é, todos irão comparecer diante do Senhor e irão ter que lidar com a ira de Deus. Então, o final desse capítulo 3, Paulo vai dar a boa notícia, que fala justamente sobre como Deus, que está irado, pode se tornar favorável ao homem. Essa é uma boa notícia e você deveria prestar bastante atenção nisso que vai ouvir nesta noite. Bom, eu vou voltar ao versículo 20 para que você entenda por que Paulo está falando estas coisas, não é? Então, Paulo termina a sua argumentação sobre a condenação do homem, argumentando com um judeu, dizendo o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo argumentou tudo para dizer justamente isso. Olha, todo mundo está debaixo da lei. A lei é para todo mundo, para judeus e para gentios, isso quer dizer para o mundo inteiro. Esta lei não é ignorada por ninguém. Como não é ignorada por ninguém? Paulo disse: primeiro Deus colocou no coração, Deus deu a lei e ela está impressa na consciência de cada ser humano. Mesmo aquele que vive mais remotamente, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu sobre o Evangelho, no seu coração, na sua mente, por ele ter sido criado por Deus, a sua imagem e semelhança, está impressa ali a lei do Senhor. Essa desculpa de não conhecer a lei, ela não existe, por isso o homem é indesculpável. Não bastasse isso, Deus se revelou na natureza. Todos sabem que há um Deus. Na verdade, as pessoas vivem para negar isso, mas todo mundo sabe que há um Deus. A condenação é justamente porque, sabendo que há um Deus, conhecendo esse Deus, eles não deram graças a esse Deus nem o glorificaram. Ainda que saibam que há um Deus, preferem negá-lo. Então, a natureza mostra que há um Deus, por isso, todo homem é indesculpável. E, particularmente para os judeus, que são muito semelhantes a nós, foram confiados os oráculos de Deus, a palavra do Senhor, assim como a igreja, e a igreja visível, ela é mais responsável, porque nós, além de termos a lei no coração, de termos a expressão de Deus revelada na criação, nós também temos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, nós sabemos o que agrada ao Senhor. Muitas vezes nos colocamos na posição daqueles que devem ensinar o mundo. E por isso mesmo, se nós não vivemos de acordo com a lei, esta lei também nos condena. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Então, pela lei,
Observando a vida na perspectiva da lei de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que esteja livre de condenação, porque todos, mesmo aqueles que se esforçam mais, são imperfeitos na observância da lei, na obediência à lei. Paulo está dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, será justificado diante de Deus, baseando a sua vida, baseando os seus argumentos na obediência à lei. Porque, na verdade, Deus não deu a lei para justificar as pessoas. A lei é mal usada quando nós queremos lançar mão da regra para nos justificar diante de Deus. A regra é apenas a revelação do padrão. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: pela lei, pela regra, pelo padrão, você entende quão fora do padrão você está. Ou seja, o que a lei faz é mostrar que você é um pecador. A função da lei, a lei tem 3 funções, mas nesse momento aqui o que Paulo está dizendo, olha, a função da lei é deixar claro, é avultar, como ele fala em outra passagem aqui em Romanos, é tornar evidente que você é um pecador. Se você não sabia disso ainda, se você não tinha percebido os seus pecados, quando você lê a lei, você fica consciente disso. Bom, é de verdade, eu sou um pecador. Se isso aqui é verdade, eu estou perdido porque eu sou um pecador. Então Paulo está dizendo, olha, você não deveria ficar com a sua consciência tranquila porque tenta obedecer a lei, pelo contrário. Se você conhece a lei, a sua consciência devia estar em constante dessossego, porque a lei revela que você é um pecador incapaz de remedar-se, né? De se consertar sozinho. Então, a lei nos mostra que nós estamos debaixo de condenação. Então, ele argumentando dessa forma está dizendo, se você pensa que pela lei você pode ser justificado, e a lei veio trazer justiça para você, você está pensando de maneira enganada. A lei não veio fazer isso, a lei veio tornar você mais condenável, mostrar o seu pecado. Então, faz sentido agora quando lemos o versículo 21 em diante, quando ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ou seja, uma justiça que não vem do homem, ela tem origem em Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Vamos parar aqui nos versículos 21 e 22. A linguagem de Paulo nesses 2 versículos é muito semelhante com a que ele usa no capítulo 1, quando se refere ao Evangelho. Por exemplo, ele fala aqui, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Vá para o capítulo 1. Volte uma página aí, se a sua Bíblia é parecida com a minha. Vai estar assim, lá no capítulo 1, quando Paulo faz a apresentação de si mesmo. Ele fala assim, versículo 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja que aqui ele chama de Evangelho de Deus, ele fala que se manifestou uma justiça de Deus. Agora veja o que ele fala aqui mais. Ele fala, olha, mas agora manifestou uma justiça que provém de Deus, assim como o Evangelho provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Volte lá para o capítulo 1. E você vai observar que no versículo 2, Paulo refere-se ao Evangelho dessa forma, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a lei, essa justiça que Paulo está falando agora, que se manifestou nesse tempo novo, não no tempo do Antigo Testamento, é uma lei que foi testemunhada no passado. Os homens do passado, os escritos do passado, falavam sobre essa justiça. E Paulo está dizendo também que o Evangelho, lá atrás, também estava sendo anunciado. Pela mesma lei, ele estava sendo anunciado. Pelos escritos da palavra de Deus, esse Evangelho estava sendo anunciado. Então, é a lei, é a justiça que vem de Deus, que foi anunciada, foi testemunhada pela lei e pelos profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E aí nós voltamos ao capítulo 1, versículo 16, onde Paulo define o Evangelho, que é o assunto desta carta. O assunto desta carta é o Evangelho de Deus, que revela a justiça de Deus. Paulo fala o seguinte: lá é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para os que creem. Paulo fala sobre o Evangelho no versículo 16 do capítulo 1, dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você vai observar que essa manifestação da justiça, ela se dá no Evangelho. Essa notícia que Paulo está dando, de uma justiça que provém de Deus, que é por meio da fé, que foi testemunhada pela lei, pelos profetas, pelos escritos antigos do Antigo Testamento, é o Evangelho. Por isso que Paulo define o Evangelho como sendo a revelação da justiça de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês devem mudar o foco agora. Se antes vocês estavam pensando que a justiça de Deus vinha pela lei, vocês estavam pensando errado. Vocês precisam mudar o foco, vocês precisam se olhar para o Evangelho. Porque, na verdade, a lei anunciava o Evangelho. Aí está a outra função da lei. Se a primeira função da lei é mostrar ao homem que ele é um pecador, a segunda função da lei é mostrar que o homem precisa de um Salvador. Bom, se a lei, que é obra da graça de Deus, ela tem o objetivo de me transformar de alguma forma, não por ela mesma, ela será um meio para isso. Ou seja, ela me convence do meu pecado, ela mostra a minha inadequação e ela mostra para mim a necessidade de um Salvador. Ela me leva ao Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que Deus o tempo todo estava lidando com vocês em figuras, em regras, em rituais, a fim de vocês entenderem o quanto vocês são impuros, o quanto são injustos e o quanto vocês precisam de salvação. Porque sozinhos vocês não conseguem. Observe, por exemplo, é bem fácil você compreender isso, quando você interpreta a Bíblia à luz de Cristo. Quando você tem em Jesus a sua chave de interpretação da Bíblia. Quando você lê o Antigo Testamento, você observa um livro cheio de regras, não é? Se você esquecer todo o resto, você pega e dedica a sua vida a ler Levítico. Levítico é um manual sobre santificação. É o livro do Antigo Testamento que ensina você a ser santo. E lá é mais ou menos assim. Você tem que viver uma vida asséptica. Você não pode tocar em quase nada nesse mundo, porque quase tudo nesse mundo lhe torna impuro. Então você sai para trabalhar, você acordou de manhã, fez sua oração, comeu a sua comida limpa, não comeu carne de porco, não comeu bacon, não comeu nada disso, comeu tudo que está na regra, e você sai para trabalhar de manhã. Você pega a sua enxada, bota nas costas e vai seguindo para a sua roça. No meio do caminho você tropeça em alguma coisa e percebe que era um animal morto que estava no caminho. Você não tem culpa disso. O animal morreu, você não viu, tropeçou nele. Você se tornou impuro naquele dia. Você é uma mulher, acordou de manhã, penteou seu cabelo, fez as suas orações, preparou uma boa comida para o seu marido, tudo puro. Você arrumou a sua casa, não deixou nenhuma mancha na parede, não deixou mofo nas coisas, porque essa coisa de mofo também trazia impureza. Mas naquele dia, exatamente, foi o dia da sua regra. Você ficou menstruado naquele dia. Você está impura. Então, você caminhar no mundo, segundo Levítico, você está o tempo todo no perigo de se tornar impuro. Na verdade, o que Deus está dizendo é o seguinte: nesse mundo você não tem como viver de maneira pura. Você nunca vai ser completamente puro nesse mundo. É por isso que quando você for comparecer diante de Deus por via da regra, leve sempre um sacrifício, porque em algum lugar você cometeu pecado, você se tornou impuro. Aí nós vamos para Hebreus fala assim: aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não serviam para anular o pecado, serviam para fazer memória do pecado, porque toda vez que você levava o sacrifício lá, você se lembrava: eu paguei do ano passado, agora falta desse ano.
Memória por trás de memória de que você é impuro. O Antigo Testamento todo está dizendo: vocês são inadequados, vocês não podem ser o meu povo, vocês não têm condição para isso. Como é que Deus fala assim: sejam santos, porque eu sou santo? É algo completamente difícil, impossível ser santo como Deus é santo. Não apenas na sua vida de asepsia moral, mas a sua própria posição em relação ao mal. Porque Deus odeia o mal e Ele quer que nós sejamos dessa forma. Então, quando você olha o Antigo Testamento, o que Deus está dizendo? Olhe, viver nesse mundo é impossível, vivendo neste mundo, você ser completamente puro. Este mundo é um mundo de impurezas. Caminhar por esse mundo te faz impuro. É impossível. Deus não estava dizendo para que eles iriam ser justificados por essas coisas. O que Deus estava dizendo: olha, vocês precisam de um Salvador, porque pelos meios que vocês têm, os meios que são possíveis para vocês, vocês não vão conseguir. Vocês precisam de um Salvador. Portanto, a lei nos mostra, a lei estava dirigindo cada ritual, cada sacrifício, cada sombra daquela, estava revelando pouco a pouco a necessidade de um Salvador. E esse Salvador já tinha sido prometido, era o Messias, Jesus Cristo. Paulo está olhando para aquelas pessoas e dizendo: vocês precisam mudar o foco. Vocês têm que tirar essa mentalidade de que a lei salva e agora crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que desde sempre os judeus rejeitaram o Evangelho. E Paulo está dizendo: vocês precisam olhar para o Evangelho que foi anunciado desde o passado e que vocês rejeitaram. Paulo está falando com judeus cristãos, né? Judeus que se converteram ao cristianismo. Mas mesmo esses aqui, por causa dessa mentalidade escravizada pela lei, pelo legalismo, ainda pensam que precisam cumprir rituais, obedecer regras para serem salvos, para serem agradáveis a Deus. Paulo está dizendo: a justiça de vocês não serve. Como nós lemos no Antigo Testamento, são como trapo de imundícia, não serve para nada. Na verdade, Deus mesmo providenciou uma justiça. Essa justiça se manifestou. Ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa é a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E aqui, quando nós mudamos o foco para o Evangelho, nós, entendedores que somos incapazes de sermos purificados por nós mesmos e pelas regras que existem, pela lei, pelo contrário, somos mais convencidos de pecado, nós começamos a compreender que aquilo que Deus requer de nós é confiança nele, é dependência dele, é entrega de vida a ele, para que ele faça em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. A fé em Jesus Cristo não é acreditar apenas que ele veio e... esses judeus tinham essa ideia. Cristo veio, ele é o Salvador, eles são judeus cristãos. Mas eles não conseguiam acreditar ainda que Cristo era suficiente. Que a proposta de salvação de Deus estava somente em Jesus. Que só confiando a vida a Cristo, confiando na obra, sim, na obra de Cristo, na sua redenção consumada na cruz do Calvário, é que eles poderiam ser salvos, que dependia de depender, que dependia de crer somente. Por isso que o Evangelho é de fé em fé. É o Evangelho que prega salvação, justificação pela fé, para ser crido. Por isso que ele fala a justiça de Deus em Cristo para o que crê. Porque quem não crê, ele não pode ser salvo. Aquele que ainda resolve usar os seus próprios recursos para a salvação, na verdade, se torna maldito. Ele afunda-se em maldição. É como alguém se debatendo em um poço de areia movediça. Quanto mais esforço você faz para sair dali, mais você afunda. Quanto mais você tenta... Pense na minha pequena Helena ali, ela gosta de brincar com tinta.
E não é, ela brinca pesado mesmo. Ela pega o pote de tinta, espalha em algum lugar, passa a mão assim, e aí você fala: Helena, o que você fez? Vai limpar a mão. Ela faz assim. Né? Então, quanto mais ela se esforça para se limpar, pior fica a situação dela. Mais evidente fica o fato de que ela está suja. E assim é o homem que abre mão da fé para lançar mão dos seus próprios recursos. Ele cada vez se torna mais imundo em seu pecado. Paulo está dizendo o seguinte: é hora de abandonar tudo isso e simplesmente crer. Simplesmente entregar-se. Deixar quem é capaz fazer por você aquilo que você não pode fazer. Salvação, portanto, é uma questão de confiança em Cristo. Ele é suficiente. Ele pode fazer o que eu não faço. É quando eu me encontro inadequado e me glorio em Cristo. Ele é quem fez por mim. Eu preciso crer nisso. É por isso que o Evangelho ele é eficiente no que crê. Como é que o Evangelho salva? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. O Evangelho traz regras? Traz regras. O Evangelho dita uma conduta de vida, que é a conduta de vida daquele que crê em Cristo. Mas o Evangelho não oferece salvação por meio de comportamento. O Evangelho oferece salvação por meio de confiança. Você segura a graça pela fé. Você usufrui dele quando você confia em Cristo. Essa confiança é tão grande que depois você vai confiar no senhorio dele, naquilo que ele diz que você deve fazer. Por isso você se torna mais santo. Mas a princípio o Evangelho é o pecador arrependido, consciente da sua desgraça, do seu estado de miséria, como dizem, do seu pecado e miséria, como dizem os nossos símbolos, como diz o nosso símbolo de fé. E então ele abraça Cristo por fé. Ele desiste de lutar e confia em Jesus. Mas Paulo continua aqui o seu ensino, dizendo: não há distinção, não é? É para quem crê, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A conclusão de Paulo: não há um justo sequer, e por isso mesmo, porque todos pecaram, estão alienados de Deus. Esse verso tem algumas interpretações. Uma delas, a de Calvino, e alguns com ele, fala a respeito do homem não glorificar a Deus. Ele peca e não glorifica a Deus. Ele está pensando aqui no que diz o versículo 21 do capítulo 1, porque os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, ele pensa o seguinte: estar destituído da glória de Deus significa que é um homem que, na sua rebelião de pecado, já não glorifica a Deus. E isso traz a ira do Senhor, traz a sua condenação. Lógico que é assim. O texto mesmo diz isso, que é por causa disso que Deus entregou aos homens. Uma outra interpretação, a que eu prefiro, é que os homens estão longe do favor do Senhor. Os homens, pelo seu pecado, se tornaram alienados da felicidade. Glória tem esse aspecto, o aspecto de você estar envolto pela bondade, pela santidade, pelo prazer que é estar na companhia do Senhor e, logicamente, de gozar o seu favor. E eu prefiro essa interpretação, ainda que a outra seja plausível e perfeitamente aceitável, porque ela nos faz lembrar justamente do que acontece no Éden. O Éden, a queda, é aquele momento em que Adão foge de Deus, não é? Adão se vê nu com a sua esposa, depois ouve os passos de Deus no jardim, e aí ele se esconde. Pela primeira vez, aquele encontro diário, Adão não aparece. Deus aparece para o encontro, mas Adão não. E ele fala: eu ouvi a sua voz e tive medo, por isso me escondi entre as árvores do jardim. O homem se aliena de Deus, o homem quer se esconder de Deus. Então, primeiro o homem divorcia-se de Deus.
A palavra hebraica ali, desse fugir ali, tem a ver com divórcio, com apostasia, que é a mesma coisa. Esse homem se afasta de Deus, ele abandona o Senhor e depois Deus se coloca contra o homem. Ou seja, Deus o expulsa do Éden e coloca ali um anjo protegendo a entrada do Éden para que o homem não entre e se alimente da árvore da vida. Esse homem está destituído da glória de Deus, está destituído do seu favor, da felicidade, do deleite em Deus. Ele pecou e se afastou de Deus. Uma ou outra interpretação vai nos levar ao mesmo ponto no final, que é esse homem afastado de Deus, seja porque não o glorifica ou porque não mais usufrui do seu favor, está debaixo de ira, está debaixo de condenação, está perdido em seu pecado. Todos pecaram e se encontram assim. Não há nenhum que possa agradar a Deus para ser salvo. Portanto, a justiça é para todos os homens, porque todos pecaram, todos carecem de Cristo Jesus para justificá-lo dos seus pecados. Todos nós carecemos de Cristo. Portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui é muito importante você voltar aos versículos anteriores e lembrar que se você crê, você é salvo. O que há de tão especial no Evangelho? É porque o Evangelho ele é para pecadores. É isso que há de especial no Evangelho. O Evangelho não é para pessoas corretas. O Evangelho não é para pessoas perfeitas. O Evangelho existe justamente porque nós vamos mal. O Evangelho existe justamente porque nós somos imperfeitos. Então, quando Paulo fala assim que todos pecaram, ele não está aqui falando de que todos pecaram, mas alguns pecaram de forma mais grave, outros de forma menos grave. Quando você olha o seu argumento anterior, Paulo falando de pessoas terríveis, como as que estão logo no capítulo 1, depois falando de religiosos, falando de moralistas, não importa quem seja, eles estão nessa categoria de que todos pecaram e todos podem ser salvos se crerem em Cristo. É maravilhoso você olhar, por exemplo, uma pessoa que foi entregue à impureza sexual e que degradou o seu corpo por causa da sua prática, que está entregue a isso, você observar que essa pessoa ainda tem esperança. Essa entrega não necessariamente definitiva, ela pode ser revertida se ela crê em Cristo Jesus. Você pode observar as pessoas que se entregaram, ou melhor, foram entregues a paixões vergonhosas, as mulheres, as meninas hoje em dia, que se entregam ao homossexualismo, os meninos que se entregam ao homossexualismo, mesmo aqueles que hoje estão querendo ser normatizados como os pedófilos, também entregues a essa devassidão, a essa coisa antinatural. Foram entregues, é verdade, mas não quer dizer que essa entrega seja definitiva. Eles podem ser salvos dos seus pecados, podem ter uma nova vida, se crerem em Cristo Jesus, porque é para todos, porque todos pecaram. E é para todo o pecado. O único pecado que não tem perdão é rejeitar Cristo. É justamente rejeitar o Evangelho. É não crer no Evangelho. Para isso não tem perdão. É essa obra do Espírito Santo que oferece com sinceridade, com seriedade o Evangelho, quando rejeitada, que torna o pecado imperdoável. Porque como vai perdoar alguém que não se arrepende? Como vai perdoar alguém que não entrega a sua vida a Cristo? Mas é impressionante você olhar esse quadro terrível da humanidade que Paulo traça, mesmo dizendo que até os moralistas concordam com esse tipo de coisa, e então você observar que a notícia boa é que quem crê em Cristo pode ser salvo. Porque Deus manifestou a sua justiça, que não é baseada na justiça da regra, da lei, é a justiça de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo. Você pode ser justificado se crer em Cristo. Como é que eu posso lidar com os meus pecados? Creia em Cristo e Deus lidará com eles. Isso é a boa notícia do Evangelho. Então, versículo 24, o apóstolo continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo é redundante aqui, porque é necessário sendo justificados gratuitamente por graça. Bastava dizer que era por graça ou que era gratuitamente, mas é gratuitamente
por graça. O que Paulo quer dizer é que salvação não se paga, não se compra, não se conquista. Salvação é graça. E é algo até que incomoda muitas vezes, não é? Porque quando você pensa em você mesmo e fala de salvação por graça, você se sente até confortável. Porque de alguma forma você pode até se iludir com o fato de que você era mais ou menos. Mas pegue as pessoas do capítulo 1. Paulo está dizendo para essas pessoas aqui que elas podem ser salvas, porque a salvação é graça. Para quem não merece mesmo. Esse que o Evangelho está anunciando. O Evangelho está dizendo que é possível salvar pessoas, porque o Evangelho é baseado em graça, em favor não merecido. É gratuito porque é de graça. O Evangelho oferece salvação gratuita em Jesus Cristo. Mas eu quero ir adiante. Nós teremos oportunidade para falar sobre justificação, sobre graça, nos próximos textos. Mas eu queria olhar para o versículo 25, que diz o seguinte: Deus o ofereceu, Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Há uma palavra aqui muito importante, no versículo 25, porque Paulo agora está descrevendo o modo como Deus manifestou a sua justiça. Ele manifestou a sua justiça oferecendo um sacrifício para a propiciação. Veja o versículo 25. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício para a propiciação mediante a fé. E aí o que significa sacrifício propiciatório ou sacrifício de propiciação? O que significa propiciação? A propiciação tem a ver com, literalmente, desviar a ira. Significa propiciação. Desviar a ira. E esse aqui, ainda que seja um texto muito simples, um versículo muito simples, ele é muito disputado. Algumas traduções da Bíblia, não a NVI, nem a Revista Atualizada, mas algumas traduções americanas, eu não vi todas as brasileiras, da língua portuguesa, elas substituem propiciação por expiação, como se fosse a mesma coisa. E nós somos muito acostumados a ouvir falar sobre expiação. Dificilmente ouvimos falar sobre propiciação. Lá no nosso 5 pontos, né, das doutrinas da graça, os 5 pontos calvinistas, está lá a expiação limitada, né, ou expiação limitada. Tem uma outra expressão que eu prefiro, mas eu não me recordo dela agora. Porque expiação quer dizer o sacrifício feito por Cristo para expiar a culpa, expiação significa literalmente cobrir a culpa. Propiciação significa afastar a ira. Qual a diferença entre propiciação e expiação? Propiciação tem como objeto Deus. É feita a propiciação para que Deus afaste a sua ira, para que Deus se torne favorável. Expiação tem como objeto o pecado. É feito um sacrifício expiatório para anular o pecado, para cobrir o pecado. O que Paulo está ensinando aqui é que o que Cristo fez, o sacrifício que Deus ofereceu por meio de Jesus Cristo, ele não apenas é a respeito do pecado, mas ele é também a respeito de Deus. Ele opera para cobrir o pecado, nós vamos ver isso em outras oportunidades, ele cobre o pecado, foi uma expiação de fato, mas isso não seria suficiente se, com o pecado coberto, Deus continuasse contra nós. Então, era necessário que esse mesmo sacrifício também mudasse a disposição de Deus quanto a nós. Você vai entender agora. Paulo começa esse texto, essa sua argumentação, no versículo 18 do capítulo 1, dizendo o seguinte: portanto, a ira de Deus se revela dos céus. Paulo está dizendo nesse tempo todo que nós lemos aqui, capítulo 1, 2, 3, Deus está irado. Deus está irado contra todas as pessoas.
E aqui é uma coisa interessante, ira de Deus, nos atributos de Deus, nós aprendemos que Deus não tem paixões, não é? E quando nós geralmente pensamos na ira de Deus, costumamos pensar assim, que Deus está lá enfesado com todo mundo. Eu vou destruir. Não, isso é coisa de filme. Deus não fica assim. Deus ele não é tomado de uma raiva incontrolável. A ira de Deus significa a sua santidade e, como um ser santo e justo, a sua oposição contra todo o mal. O que significa que haverá um tempo em que Deus irá punir e exterminar todo o mal, não só o mal, mas também os que praticam o mal. Estar debaixo da ira de Deus é mais ou menos estar sendo entesourado para se encontrar com Deus e receber dele o juízo, um juízo que não tem desculpa. Veja o que a Bíblia diz. Há muita gente que acredita, e é por isso que em algumas Bíblias se troca propiciação por expiação, porque há muita gente que acredita que Deus não se ira. Ou que essa ira de Deus tem a ver com outras coisas, mas que de fato Deus não fica irado contra o pecado e contra os pecadores. Um dia desse fui consultado justamente para saber se Deus se ira, se Deus ele não ama os pecadores, se ele só odeia o pecado, mas ama os pecadores. Nós já vimos aqui que não, a Bíblia diz justamente o contrário. Deus é um Deus que está irado, Deus é um Deus que se ira. Eu quero ler uma passagem com os irmãos, o capítulo 7 do Salmo 7, no versículo 11. Salmo 7, verso 11. Observe aqui o que o salmista fala. Ele diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor, e poderia ser muito bem traduzido por sua ira. Olhe a definição, a forma como o salmista define Deus. O que Deus é? É um juiz justo que todos os dias, justamente por ser um juiz justo, ele manifesta a cada dia o seu furor. Nós não podemos confiar, se cremos na Bíblia, na afirmação de que Deus não se ira. Porque se Deus não se irá, ele não é justo. Ele é um Deus que não tem caráter. Ele também não é santo. Seria como dizer assim, olha, vocês matam, roubam, adulteram, se prostituem, vocês fazem todo tipo de coisa, mas está tudo bem, eu não ligo. Isso é o Deus do panteão grego. Deuses que não se envolvem com os homens. Deuses que são indiferentes aos homens. Mas o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus que, na verdade, criou o homem com um propósito. O propósito de que, sendo feito à imagem de Deus, o glorificasse e se deleitasse nesse homem, em Deus. Quando esse homem se afasta desse propósito, isso incomoda muito a Deus. E não porque Deus esteja apenas incomodado pelo fato de o homem ser rebelde contra ele, mas porque essa escolha do homem de se afastar de Deus traz prejuízo para o próprio homem. E isso provoca em Deus indignação, isso provoca em Deus ira. E um Deus justo, um Deus que estabelece o que é certo, ele também tem que punir o pecado. É por isso que Paulo, argumentando no capítulo 3, quando as pessoas diziam que, se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, por que ele nos condena? Ele não seria justo em fazer isso. E Paulo diz, se Deus não é justo, como é que ele vai condenar o mundo? Como é que ele vai exercer a sua ira sobre o mundo? O fato é, queridos, que Deus, ele
O argumento de Paulo, em todo lugar na Bíblia que se fala de propiciação, você tem como pano de fundo um Deus que está irado. Irado contra as pessoas. E aqui é uma coisa importante saber. Paulo usa uma palavra que é muito conhecida na cultura grega. Propiciação é a palavra usada para aqueles sacrifícios que eram feitos aos deuses gregos. Ou seja, você queria ter uma viagem tranquila, você ia pegar um navio e atravessar os mares e queria ter uma viagem tranquila. Para garantir que Netuno não ficasse mal-humorado contra você e então mandasse uma tempestade, destruísse seu navio, você fazia um sacrifício propiciatório. Você dava uma oferenda a Netuno e pedia: ó, Netuno, nos dê uma viagem tranquila. E aí você ia na certeza de que aquilo que você deu para ele serviria para afastar dele a ira que ele poderia derramar em você. Porque os deuses gregos, eles costumavam ser mal-humorados. Então, eles precisavam ser apaziguados, eles precisavam de um sacrifício, uma oferta, para terem bom humor e, assim, ajudarem você a fazer as suas coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que um sacrifício foi feito para afastar a ira de Deus e assim tornar Deus favorável a nós. E aqui é um problema, não é? Qual é o problema? A Bíblia nos diz que Deus não aceita suborno. Diferentemente dos deuses gregos, que aceitavam uma oferenda, só para deixar claro, eu estou falando dos deuses gregos apenas como figura. Eles não existem, não é? Mas, como na mitologia grega, os deuses aceitam os sacrifícios e ficam satisfeitos, não é? Deus não é um Deus que aceita sacrifício. Deus não é um Deus que se suborna. Não é? Ele fala que odeia o suborno e ele mesmo não aceita suborno. Porque acreditar que um sacrifício qualquer pudesse afastar a ira de Deus seria acreditar que Deus se vende por muito pouco. Por exemplo, eu podia trazer o meu cabritinho perfeito de 1 ano, oferecer a Deus e falar: ó, Senhor, ser favorável a mim. Deus: ok, aceitei, está ótimo. Esse é um problema aqui que nós precisamos entender. Deus não aceita suborno. Então, como é que ele se torna favorável a nós por meio de um sacrifício? Porque não foi outra pessoa que ofereceu o sacrifício. Foi o próprio Deus. Não foi um suborno. Foi uma oferta dele mesmo. Ele ofereceu o sacrifício para se tornar propício ao homem, para se tornar favorável ao homem. E esse sacrifício é Cristo Jesus. Veja, nós podemos perguntar, na situação que Paulo descreve, de total condenação, pessoas debaixo da ira de Deus, toda a humanidade nessa condição, como Deus pode se tornar propício a nós? Quando ele oferece Cristo na cruz do Calvário. É assim que ele oferece o sacrifício que afasta a ira. E é bom você compreender isso. Deus não afastou a ira por qualquer razão. É porque ele derramou a ira em Cristo Jesus. Observe o que Paulo vai dizer nos versículos finais aí, até o 26, não é? No versículo até o 26. Ele diz: mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Veja, a cruz, o sacrifício propiciatório feito em Cristo é demonstração de quê? Da justiça de Deus. Não é demonstração da graça de Deus, mas Deus está lhe demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, isso aqui é muito interessante, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Veja que há umas coisas aqui muito importantes para nós observarmos. Bom, a primeira coisa é, em sua tolerância, Deus é um Deus tolerante, não é? Paulo fala aqui no versículo 5 do capítulo 2 sobre tolerância de Deus. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo
para o dia da ira de Deus, quando revelará o seu justo julgamento. E no versículo 4, anteriormente, ele fala justamente isso. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, tolerância e paciência? A tolerância aqui não significa um Deus indulgente, um Deus que não liga para o pecado. A palavra tolerância, hoje em dia, ela tem sido usada de maneira errada, como se ser tolerante significa não ligar para o erro. Na verdade, tolerância pressupõe oposição. Você só pode tolerar aquilo que a que você se opõe. Você não pode tolerar aquilo que você aceita. O que você aceita não é necessário tolerar, você já aceita. Aquilo a que você se opõe é que precisa ser tolerado. Então, para que haja tolerância, tem que haver oposição. Então, quando Deus fala da sua tolerância, ele está falando de algo a que ele se opõe. A outra maneira errada de pensar é que tolerância seja uma posição passiva de Deus, deixando as coisas rolarem sem ligar. Não. Tolerância aqui quer dizer paciência para trazer condenação. Tempo que se dá entre o pecado cometido e o castigo a ser executado. Tempo, inclusive, para que haja arrependimento. Paulo fala, então, que na tolerância de Deus, ele deixou pecados impunes. E Paulo está se referindo, irmãos, ao Antigo Testamento. A maneira como os ritos, os sacrifícios do Antigo Testamento tratavam o pecado. Nós lemos em Hebreus que o sangue de bodes, de bois, não apagam o pecado. Então, como é que aquelas pessoas, desde o Antigo Testamento, tiveram seus pecados perdoados? Se tudo que elas tinham era o sangue de bodes, de bois e de ovelhas, de pombinhas, como é que elas tiveram seus pecados perdoados? Elas tiveram os pecados perdoados na promessa de Cristo Jesus. Mas até que Cristo morresse, não houve nenhum tipo de sacrifício eficiente para aqueles pecados. O que ele está dizendo é o seguinte: até Cristo morrer, todo aquele pecado realizado ficou sem punição. Deus não castigou de fato aqueles pecados. Deus estava sendo tolerante com eles até que acontecesse o evento da cruz. Quando o pecado é castigado, quando Cristo morre na cruz do Calvário. Então, ele está falando, Deus foi tolerante. Ele deixou impune os pecados do passado, mas agora, ele pelo sangue de Cristo, ele mostra a sua justiça. Ele faz com que os pecados sejam pagos. E aqui é onde nós paramos para meditar. O sacrifício que faz a propiciação, que afasta a ira de Deus, é também o sacrifício que apaga os pecados. Todo o pecado do homem, ele é pago por Cristo Jesus, que se fez maldição, se fez pecado em nosso lugar. Sabe os pecados vou começar assim. Sabe os pecados, aquela mentira que Abraão contou sobre Sara? Ele só foi pago quando Cristo foi à cruz do Calvário. Isaac fez a mesma coisa. Sabe quando é que foi pago? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Os pecados daquela geração inteira foram pagos por Cristo. E quando você peca, onde é que está a punição do seu pecado? Em Cristo Jesus. Irmãos, Deus, ele é um Deus que se ira contra o mal e por isso ele não pode anistiar o pecador. Ele não pode ignorar o pecado. Ele não passa por cima do pecado. Se ele passa por cima do meu pecado, é porque ele puniu o meu pecado em Jesus Cristo. Deus é justo. A cruz revela a justiça de Deus. E por ele ser justo, ele tem que se irar contra o pecado. E aí, para que a sua ira fosse desviada de nós, ele derramou completamente em Jesus Cristo, que foi o sacrifício que Deus proporcionou para desviar de nós a sua ira e apagar os nossos pecados. E aqui, o versículo 26, então, Paulo fala, mas no presente demonstrou a sua justiça. Paulo está falando da cruz. Com que propósito?
a fim de ser justo. Primeiro propósito. Deus não poderia nos perdoar sem que houvesse uma condenação. Ele condenou Cristo e pagou e matou o próprio Filho como um sacrifício em nosso lugar. É por isso que Cristo teve que morrer, porque a exigência da lei e a justiça de Deus exigiam um sacrifício perfeito, e o único que foi encontrado foi o do próprio Filho, Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Mas não apenas para ser justo, não apenas para mostrar que Deus, ele cumpre a sua própria lei, ele também ele ofereceu Cristo como sacrifício para ser o justificador, ou seja, para tornar justo aqueles que têm fé em Cristo Jesus. O problema da condenação, o problema da culpa do pecado, o problema da ira, são todos eles resolvidos na cruz do Calvário. Significa que você que está sentado aqui hoje e louva a Deus, tem certeza do céu, que está feliz pelo perdão dos pecados, que daqui a pouco irá sentar-se à ceia e celebrar a ceia do Senhor com alegria, com a consciência limpa, você está aqui por causa de Cristo. Você e eu somos pecadores. Você e eu sozinhos estamos debaixo de condenação. Você e eu sozinhos nada podemos fazer para nos salvar. Mas houve um dia que Deus determinou, onde Ele pegou os meus pecados do passado, os meus pecados do presente, os pecados que ainda vou cometer, lançou sobre todos eles sobre Cristo Jesus e condenou Cristo à morte da cruz. Cristo na cruz experimentou o inferno, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E esta obra é a obra que nos salva. É por isso que aqui, irmãos, como eu sempre tenho dito, essa realidade da graça nos mostra que todos nós somos inadequados, todos nós precisamos de salvação em Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui para louvar a Cristo, é por isso que estamos aqui para glorificar a Ele. É por isso que a mesa é de Cristo, é por isso que a honra é de Cristo, porque Ele fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer. O próprio Deus, Ele aplacou a sua ira, oferecendo o próprio Filho como o sacrifício que revela a sua justiça, a fim de ser justo e de nos justificar. Justificar significa que agora nós temos uma nova posição diante de Deus, paz com o Senhor. Perdão completo dos pecados. Aquele quadro terrível dos versículos anteriores é desfeito completamente por um novo quadro, um quadro de esperança e salvação, porque pela primeira vez desde o capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo aparece na argumentação de Paulo, não como juiz, mas como Salvador. Salvador é o que você precisa. Salvação em Cristo Jesus. Você precisa da obra de Cristo em primeiro lugar. E esta obra, você usufrui dela crendo. É justificador daquele que crê, que confia, que entrega a sua vida, que abandona os seus meios, que abandona a tentativa de salvar-se pelo que quer que seja, e confia somente. Você vai humilhado, em miséria, em reconhecimento de que nada tem, de que nada possui, pobre e necessitado, pó, mas que tem sua suficiência em Cristo. E nisso você está firme e pode alegrar-se no Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Paulo termina, do versículo 27 ao 31, fazendo a seguinte pergunta: onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sabemos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma.
Ao contrário, confirmamos a lei. Essa pergunta de Paulo ela é propícia para fazermos uma aplicação final. Onde há a vanglória, o motivo de vanglória por você ser salvo? Em lugar nenhum. Há um professor, eu não gosto muito dele, ele tem uns métodos meio esquisitos para mim, não gosto dele naquilo que ele expõe, não pessoalmente. Mas um dia ele falou uma coisa que, no tempo de seminário, que eu guardo até hoje, ele me fez pensar nisso, o quanto a graça nos humilha. A graça, ela existe para nos colocar no devido lugar, o lugar que nós temos de humildade diante do Senhor. Se você parar para pensar, a salvação que você tem, você não conquistou. Você não fez nada por ela. Você está salvo, você vai morar com Deus, você canta sobre o céu com certeza, como cantamos agora há pouco, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e é maravilhoso cantar isso, mas você não fez nada para que isso fosse realidade na sua vida. Eu e você não merecemos essa esperança. Eu e você não merecemos esse céu. Eu e você não merecemos essa segurança em Cristo. Não merecíamos que Ele tivesse vindo morrer por nós. Porque, na verdade, irmãos, o quadro anterior é o nosso quadro. Nós somos condenados. Somos miseráveis pecadores. Não há desculpas para nós. Não havia o que fazer. Bom, certa vez eu escrevi um texto que é justamente isso, né? O Senhor me promete uma casa que eu não construí. É o lar que Ele preparou para mim no céu, mas eu não construí. Na verdade, não tinha nem dinheiro para comprar o material. Ele fez para mim. Jesus Cristo diz, eu vou preparar lugar para vocês. Não é? Eu faço parte de uma família que eu não nasci nela. E também não era digno de fazer parte dela. Mas que Deus me adotou para fazer parte dela. Agora, eu que não tinha nem nome, estrangeiro, né? Recebi o nome de Deus e faço parte da família dele. E isso não foi por mérito. Na verdade, eu sou como aquelas crianças adotadas que estão com 18 anos e ninguém adotou. Doente, pobre, com 18 anos. Quem vai adotar uma criança como essa? Criminoso. Quem vai adotar uma criança como essa? Criança não, né? Uma pessoa como esta. Era aquele não amável, era o não fofinho, o não desejável, aquele que ninguém escolhe. Mas Deus escolheu. Deus adotou. Ele não apenas me trouxe para a sua casa para me colocar ali como um dos seus empregados, mas Ele me colocou ali como filho. Eu me assento à mesa e como com Ele. Uma comida que eu também não comprei. Uma comida que eu não sou digno dela. Como naquelas festas que a gente vai, convidado de vez em quando, muito chiques, que nós vemos no buffet coisas que nós sequer pensávamos que existiam. Tem bicho ali que a gente nem sabe que existia na fauna. E a gente come aquilo e fala, só aqui mesmo, né? E é assim que Deus faz conosco. Nos chama para a sua festa, nos coloca no meio do casamento, nos dá roupa, que eu não posso comprar também, me assenta à sua mesa e me oferece do melhor. E o melhor que Ele tem para me oferecer não é um cordeiro, é seu filho. Como daqui a pouco nós vamos nos alimentar dele. O que isso me faz? Então, quando eu me sento nesta mesa e olho a glória do meu anfitrião, quando eu olho a majestade dos seus aposentos, quando eu vejo a grandeza do banquete que ele me oferece, eu vou diminuindo cada vez mais. Como eu sou indigno, como eu não deveria estar aqui, como eu deveria estar deslocado aqui, eu vou me diminuindo naquela cadeira. Aquele momento de constrangimento, né, que você vai tentando se afundar no banco para ninguém lhe ver. Eu sou humilhado pela graça. Não que Deus queira me humilhar, não que Deus queira mostrar a minha indignidade, mas é que, como Paulo fala, este amor me constrange, este amor me mostra o quanto eu sou indigno. Não há vanglória no Evangelho, não há glorificação do homem no Evangelho. O Evangelho nos mostra que toda a glória é do Senhor e graças a Deus porque Ele me salvou, porque eu não mereço isso. Paulo faz a pergunta cirúrgica: por que você é orgulhoso se você é salvo pelo Evangelho? Pergunta cirúrgica essa.
Por que ainda se conserva orgulho, vaidade, vanglória em seu coração, se você é um salvo pela graça? Por que ainda há orgulho em você? Essa é a pergunta que, ao aplicar o seu ensino, vai lá no fundo do coração e fala, afinal de contas, como Paulo diz em Coríntios, e como muito bem depois John Newton falou, eu sou o que sou por causa da graça de Cristo. Eu devo tudo a Ele. A minha condenação foi transferida para Ele, os meus pecados transferidos para Ele, e tudo que era dele foi transferido para mim. A sua justiça foi me dada, a sua comunhão com Deus, que Deus nunca foi irado contra Cristo, eles tinham perfeita comunhão, então Cristo vai me dar essa perfeita comunhão com Deus, enquanto recebe a minha ira, a ira que me era devida na cruz. Tudo que eu tenho não foi conquistado por mim, foi me dado por graça. A pergunta é, onde está a razão para o orgulho, para a vanglória? Eu quero terminar com as aplicações, são simples. Diante do que ouvimos, só o próprio Deus pode conter a sua ira. Quando você tenta fazer alguma coisa para afastar a ira do Senhor, você está tentando subornar o Senhor. Ele não aceita suborno. O único sacrifício que era possível para fazer esse apaziguamento da ira de Deus era justamente o do próprio Deus, o que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, para você se encontrar com um Deus favorável, você não precisa fazer nada senão confiar em Cristo Jesus. Deus é favorável. E é uma coisa importante para nós crentes sabermos disso. Às vezes nós experimentamos situações difíceis na vida, às vezes nós somos atribulados, enfermidades, perdas, desemprego, carestia, as coisas não dão certo como nós esperamos, os filhos estão doentes, estão rebeldes, e nós pensamos então que Deus se voltou contra nós, Deus fechou o seu rosto, trancou os céus e não quer mais saber de nós. Deus não revoga os seus decretos. Deus não volta atrás em suas promessas. O fato é que Deus fez um sacrifício para ser favorável a nós. Um sacrifício eficiente, um sacrifício suficiente. Nenhum outro é necessário. Se Deus se tornar irado contra nós novamente, Ele torna-se injusto. Porque Ele estará negando o próprio sacrifício do seu Filho Jesus. Ele não faz isso. Ele pode trazer disciplina ao filho que ama. Ele pode providenciar momentos difíceis a fim de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele pode nos tratar por meio do sofrimento, mas isso nunca será sinal do seu desfavor, porque Deus se tornou favorável a nós no dia que sacrificou Cristo na cruz do Calvário. Quando você olhar para a cruz, você vai compreender que aquele Deus que realizou justiça e ira em Cristo Jesus, agora olha por você com favor, com amor, com um olhar paternal. Ele está cuidando de você, mesmo quando você não compreende isso. A outra coisa importante é que propiciação nos faz amar o próximo. Propiciação nos faz amar o próximo. Você vai para 1 João, no capítulo 4, o apóstolo João fala justamente sobre a propiciação que Deus fez. Olha como é que João aplica a propiciação à vida do crente. A partir do versículo 7. 1 João 4, 7. Observe o que está escrito aqui. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso, preste atenção, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como
Diga bem alto. Como? Propiciação pelos nossos pecados. No que consiste o amor? Onde é que ele está fundamentado? Em que nós amamos a Deus? Não. Está fundamentado no fato que Deus nos amou. E como Deus nos amou? Como é que ele demonstra esse amor? Ele mandou o seu Filho para ser propiciação por nós, para fazer aquele sacrifício que o torna favorável a nós, com propiciação pelos nossos pecados. João então vai concluir agora com a sua aplicação. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Entendeu a aplicação de João aqui? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É maravilhoso nós estudarmos a doutrina da propiciação. Como é bom saber que Deus não está mais irado conosco. Pelo contrário, Ele nos é favorável. Como é bom daqui a pouco nós ouvirmos a bênção que fala justamente isso, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse rosto que se levanta, esse rosto que olha para nós com graça, como é bom ver isso, como é bom saber disso. Como seria bom para aquele contra quem você está irado, se ele soubesse hoje que você é favorável a ele? Como seria bom aquele contra quem você tem conservado ódio, aquele que lhe ofendeu e você não quer perdoar, se ele pudesse saber que aquele mesmo amor de Deus agora invade o seu coração e te faz um instrumento dessa graça do Senhor. Você não consegue conservar a raiva, mas olha com favor àquele que te ofendeu. É isso que João está dizendo. A vida na comunidade dos cristãos é uma vida também complicada. Somos pecadores, nos ofendemos. Muitas vezes cultivamos o rancor, a raiva, o ódio. Entre irmãos, nos tornamos assassinos até. Mas olhe, nisso consiste o amor. Deus enviou o seu Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós não deveríamos também amar uns aos outros da mesma forma? Não é isso que se espera daqueles que experimentaram a propiciação de Deus? Que eles agora também sejam propícios aos seus irmãos, sejam favoráveis àqueles por quem Cristo morreu. Há perdão a ser dado, há mágoas a serem curadas, há indisposições pessoais que devem ser desfeitas. Como a propiciação de Deus pode constrangê-lo a amar o seu irmão? Finalmente, nós não poderíamos terminar essas aplicações senão dando graças a Deus por Jesus Cristo. Como eu falei, hoje nós vamos nos assentar à mesa. A mesa que nos fala da propiciação. Você vai sentar nessa mesa e vai ser como convidado, não penetra. Não corre risco de você ser expulso. Você está com as roupas certas, porque Cristo lhe vestiu com a sua justiça. Quando você, na figura da mesa, olhar para a cabeceira e lá estiver um anfitrião, ele vai estar sorrindo para você. É ele quem vai servir o prato. Talvez ele fale até, coma mais um pouco. Não precisa ter pressa. Se demore, a casa é sua. É assim que Deus trata os seus filhos. Porque Ele não está mais irado. Agora Ele é favorável a nós. Ele quer que nos alimentemos da sua mesa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por Tua palavra. Obrigado porque Tu és propício a nós. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, que nos salvou. E agora, Senhor, nós queremos dar graças pelo alimento que está à mesa. Não é um alimento para o corpo, ele não irá nutrir os nossos corpos, mas é um alimento para a
Ali estão o sangue e o corpo do nosso Salvador. O sacrifício que tu providenciaste para te tornares propício a nós, para desviar a tua ira e dispensar a nós o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Somos teus filhos, ó Deus. Somos teus filhos, porque tu sacrificaste o teu filho. Somos amados do Senhor, porque tu sacrificaste o amado da tua alma, Jesus Cristo. Muito obrigado por Jesus. E o que lhe pedimos, ó Deus, faça-nos humildes, que ao ter os elementos da tua ceia na mão, os nossos corações sejam quebrantados e constrangidos à vida simples, humilde, ao amor ao próximo e principalmente ao amor ao Senhor. Sejas tu engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.